Esse caso foi um caso muito triste, foi um caso que chocou toda a sociedade pacabalense, chocou inclusive toda a polícia, chocou todo o estado do Maranhão. Eu diria até que, por ter sido no Dia Internacional da Mulher, é algo de uma repercussão brutal a nível nacional. O crime foi horrível, foi algo terrível que aconteceu e foi um feminicídio. Muitas pessoas ainda não estão adequadas com esse novo nome. O que é o feminicídio? E por que é um feminicídio? Vou explicar para os senhores. O feminicídio foi um tipo penal que foi uma alteração ao Código Penal introduzido pela Lei 13.104 de 2015, março de 2015, onde passou-se a punir com a pena mais grave crimes de homicídio doloso contra a mulher em razão de uma relação familiar ou em relação dela ser mulher ou menosprezo, em razão do gênero. Nesse caso, a lei do feminicídio, ela protege tanto crimes de homicídio que são cometidos dentro da relação familiar doméstica, que são os casos que a gente tem o costume de ter como a Lei Maria da Penha, no caso o marido que mata a esposa, como também fora dessa relação familiar, quando há um crime em razão do gênero, em razão dela ser mulher, em razão do menosprezo dela ser mulher, que foi o que aconteceu. O senhor Genilson, ele não tinha nenhuma relação familiar com a vítima Maria Luísa. Eles eram vizinhos, eles moravam de frente, ele inclusive passava, tem um depoimento de testemunhas que viram ele passando à noite, 8 horas da noite, dando bem essa vozinha. Ela ia entregar o dinheiro do aluguel, ele pegou no braço, porque ela tinha dificuldade de locomoção, uma senhora idosa de 85 anos, levou ela, vamos lá, vou lhe levar para a senhora pagar seu aluguel. Então ele viu que ela estava com dinheiro de aluguel e viu que ela era idosa. Ele sabia que a casa habitavam 3 pessoas, 2 idosas, a vítima de 85 anos, a filha da vítima, uma outra idosa que é deficiente visual e auditiva e uma criança de 9 anos de idade. O Genilson, ele tem o hábito de invadir casas onde apenas estejam mulheres. Ou mulheres com crianças pequenas, ou casadas, mas que o marido estão viajando. Eu já tenho um depoimento aqui de mais de 6 mulheres que ele invadiu a casa. Ele não invade uma casa de homem, onde estejam 2 homens adultos, não. Ele só entra para arrombar casas de mulher. Então, o Genilson, ele escolhe a vítima em razão do gênero. O crime de homicídio que aconteceu ontem, somente ocorreu em razão do gênero, ou seja, em razão da vítima ser mulher. Se naquela casa habitassem 2 homens, ele não teria invadido, ele não teria cometido homicídio. Como foi questionado a ele no interrogatório, ele confirmou. Ele somente entrou na casa por ser uma casa habitada por mulheres. Ele somente cometeu o homicídio porque naquela casa somente moravam mulheres. O crime ocorreu em razão do gênero, em razão da vítima ser mulher. E nisso se enquadra o feminicídio. É o artigo 121, parágrafo 7º, inciso 2º do Código Penal. É uma qualificadora ainda mais porque a vítima tem mais de 60 anos. Ela tinha 85 anos. Como ocorreu o fato? Segundo os depoimentos das testemunhas e o depoimento dele. O Genilson, ele conta que ele usou droga, bebeu cachaça durante a tarde, durante a noite, e depois das 9 horas da noite, na casa do irmão dele, que é umas 3 casas acima da casa da vítima, o irmão fechou a porta e ele foi para a calçada em frente à casa da vítima. Todos os vizinhos já estavam com suas portas fechadas, mas há testemunhas que viram ele em pé na frente da casa da vítima, tamanha 10, 11 horas da noite, em pé, sozinho. Ele destelhou a casa da senhora pela cozinha, e é uma característica que todas as vítimas ele destelha e entra pelo telhado. Ele destelhou a casa, entrou na cozinha. Ao quebrar a casa e entrar pela cozinha, a vítima de 85 anos, a senhora Maria Luísa, acordou, pegou uma tesoura para se defender, saiu do seu quarto e foi até a cozinha ver o que estava acontecendo. Nisso ele relata claramente que ele viu, ele estava com uma faca, ele pegou, empurrou ela pelo pescoço e empurrou ela até o quarto. No quarto ele deferiu vários golpes de murro no rosto dela, murros e socos no rosto dela, abusou sexualmente de forma brutal da senhora, deferiu mordidas pelo corpo da senhora, o corpo tem várias mordidas, e depois esganou ela até matá-la. Ele tirou a roupa dela, tirou a parte de baixo, a calcinha dela, tirou a roupa dele toda, ele estava nu,
E aí ele simplesmente olhou, não conseguiu fugir de novo, pular por cima, dormiu em cima do corpo. Quando foi de manhã que a senhora, a filha da vítima, da dona Maria Luísa, a senhora Tereza, acordou por volta das 4 horas da manhã, que é deficiente auditiva e é deficiente visual, foi ao quarto da mãe, viu que as coisas estavam bagunçadas, porque ele bagunçou o quarto todo, tocou na mãe e viu que a mãe estava fria. Aí ela voltou ao quarto e chamou o neto de 9 anos para ir olhar a mãe, porque achava que a mãe estava morta. Quando chegou, a criança olhou e disse: vó, tem um homem do lado da avó Tereza, da avó Maria. Eles saíram, procuraram ajuda aos vizinhos, que chamaram o SAMU, e ao chegar o SAMU, verificou que tinha um homem, ele continuava dormindo, não fizeram barulho, ligaram para a polícia verificou o caso, conduziu ele preso. A polícia chegou, ele ainda estava sem roupa, sobre o corpo da vítima. A vítima também estava apenas com uma blusa, apenas com um vestido, ele retirou a roupa da vítima. A princípio, como é de praxe, encaminhamos para o hospital e foi feito o exame cadavérico aqui. Agora, tamanha foi a brutalidade com o corpo e com a situação da idosa, que a gente fez um esforço. Infelizmente, não temos um IML aqui, fizemos um esforço, contamos com o apoio da Secretaria de Saúde, que ajudou no deslocamento da ida do corpo, mandamos o corpo para o IML em São Luís. Foi feito. Ontem, 1h da manhã, ontem, 11 horas da noite, eu estava retornando para a delegacia ainda para fazer diligências necessárias para liberar o corpo em São Luís. O corpo foi liberado ontem, 1h da manhã, e deve estar sendo encaminhado para o velório. Esse laudo, eu acredito que demore um pouco mais para chegar aqui. Foi feito, mas os peritos demandam um pouco mais de tempo. Quando eu receber o laudo, eu comunico a toda a população de Bacabal. Ele que matou a vítima enforcada, né, doutor? Ele confessa que depois de abusar sexualmente da vítima, eu questiono o que é que ela falava, ele disse que ela só chorava, ele não fala nada dela falar nenhuma palavra. Ele disse que estrangulou com as mãos o pescoço dela. O que vai chocar mais ainda a sociedade bacabalense, delegada, que na data do aniversário da vítima vai ser enterrada, que na verdade era para acontecer o aniversário, né? Infelizmente, a vítima tinha 85 anos e no dia 10 de março ela faria 86 anos. Então é um crime que ocorreu no Dia Internacional da Mulher, e questionado, ele sabe que eu perguntei ontem: você sabe que dia é hoje? Ele sei, Dia Internacional da Mulher. Você sabe que você cometeu um feminicídio contra uma senhora idosa de forma bárbara em pleno Dia Internacional da Mulher? E ele friamente respondeu. Próximo aniversário dela, ele respondeu, né? Sim. Você sabia que o aniversário dela é depois de amanhã, é dia 10? Estou sabendo. Então ele é uma pessoa muito fria, como os senhores conseguiram gravar a reportagem. Ele disse que estava drogado e embriagado, mas ele vai relembrando todos os detalhes, que ele desmembrou, ele destelhou, como foi que ele destelhou, onde foi, como é que foi. Ele dá todos os detalhes no depoimento dele, no interrogatório dele. Estamos apenas concluindo os procedimentos e o mais breve possível ele vai estar sendo encaminhado para o presídio de Piratininga. A vida pregressa dele, delegada, já tem passagem pela polícia? A gente está puxando ainda, precisa dos ofícios, eu gostaria que o sistema fosse mais rápido. Às vezes a pessoa pergunta: doutora, tem passagem pela polícia? E a gente não consegue ter um acesso tão rápido, mas as informações que a gente tem é que ele veio foragido da cidade de Rosário por já ter esfaqueado 4 pessoas lá. Ele mesmo falou isso, né? Ele mesmo confessa isso em uma das reportagens dos senhores, ele comenta isso. Ele próprio tem a consciência disso, ele tem a consciência de que ele é perigoso, ele tem a consciência de que ele fez um ato bárbaro, ele tem a consciência de que ele não é a primeira vez. E reparem, ele agrediu a mulher dele. E não só isso, ele ataca sempre mulheres. Isso é que eu quero deixar bem claro. Há uma outra testemunha que eu estou ainda ouvindo no inquérito, em que ele já tinha agredido fisicamente uma vizinha e tinha ameaçado, disse: olha, eu vou entrar na tua casa à noite e vou te matar. Uma outra vizinha, ele já fez isso, que eu estou aguardando para interrogar e constar no inquérito. Então, essa rotina dele de ameaçar e atacar mulheres é comum, não só assaltando, como agredindo, como ameaçando de morte. A vítima, essa testemunha disse: doutora, eu estou rezando, agradecendo a Deus, porque ontem era para meu corpo estar aí, porque ele disse que ia entrar na minha casa e ia me matar à noite. Então, já é o costume dele fazer esse tipo de crime e fazer esse tipo de ameaça para mulheres. E ele tem consciência disso. Ele tinha ameaçado até a esposa dele, né, delegada? Sim, ele ameaçou e agrediu, inclusive, a esposa dele. Deve ser autuado por Lei Maria da Penha, caso ela venha registrar o boletim de ocorrência?
Infelizmente, Romário, casos de agressão física, a vítima não depende da representação da vítima, mas necessário, sim, testemunha. E a vítima, quando eu conversei com ela, eu questionei, pedi para a gente abrir o procedimento, ela negou. Ela disse que ele não tinha batido, que tinha sido tapa, porque ela não queria. E não há testemunhas. Então, fico impossibilitada de fazer esse procedimento pela Lei Maria da Penha em favor a ela, porque ela se nega e não tem nenhuma testemunha. A gente fica sem ter como provar autoria e materialidade. Mas se ela quiser comparecer à delegacia e fazer o procedimento, será realizado.